Você já se perguntou como seria morrer e, ao invés de encontrar o fim, renascer em um mundo completamente diferente? É exatamente isso que vai acontecer na história que vamos acompanhar a partir de agora. Um rei, poderoso e temido, que encontra seu fim apenas para despertar como um bebê em um lugar desconhecido. E se ele ainda tivesse todas as suas memórias da vida passada? Como seria crescer nesse novo mundo? Prepare-se para uma jornada cheia de mistérios, desafios e descobertas. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história. Eu nunca acreditei no fenômeno que as pessoas chamam de luz no fim do túnel. São essas ocasiões raras nas quais pessoas acordam após uma experiência de quase morte e gritam: "Eu vi a luz", com suor frio escorrendo pelo lado do rosto. Agora, aqui estou nesse suposto túnel. Mas como eu morri? A última coisa que lembro era que estava sozinho no meu quarto, olhando para a cidade de cima. Depois disso, meu corpo ficou pesado enquanto me deitava na minha cama. Fui envenenado? Fui assassinado? Pense, Grey, havia muitos que me queriam morto. Afinal, eu era um rei. Bom, mesmo que eu queira descobrir o motivo da minha morte, não posso fazer mais nada sobre isso. Não tem opção a não ser aceitar. E é melhor não ter um coral de bebês com asas cantando no final. Parabéns, papai e mamãe. É um garoto saudável. Eu acabei de nascer. Segure ele um pouco, querida. Não consigo ver. Isso significa que a luz no fim do túnel é a luz vindo passando da mulher. Não, isso não é importante. Ele é lindo. O cabelo dele é igualzinho ao seu. Onde quer que eu esteja, consigo entender o que eles dizem. Isso é um bom sinal. Um sorriso brilhante e gentil que permeia o amor materno. Não consigo pensar em nada além do quão maravilhosa e quão charmosa ela é. Ele tem os seus olhos, querido, com um queixo largo e sobrancelhas grossas. Tenho certeza que esse homem é sério e rígido. Ei, Art, eu sou seu pai. Consegue dizer papai? Rei, ele acabou de nascer. Esquece. O ambiente parece bem normal. O que diabos? Onde estou? Semanas passaram lentamente. Mesmo minha mãe, Alice, sendo uma pessoa doce e gentil, ela segurava firme as rédeas da família. Meu pai, Reynolds, era um homem confiável e carismático se ignorar as infantilidades ocasionais. Enquanto eu agradecia por nascer em uma família amável, minha vida estava cheia de dificuldades que não desejo nem para meus inimigos. A baixa capacidade de controlar meus membros, e a incapacidade de controlar funções do corpo que vem com essa prisão carnal. Talvez os anos aperfeiçoando uma mentalidade firme por ser rei, um representante do meu país, e a tênue esperança de que tudo isso era um sonho, foram as únicas coisas que me mantinham lúcido. Parecia que eu fui transportado em um período muito mais arcaico. Era comum as pessoas andarem armadas no passado? Acho que devo supor que esses frascos com líquido suspeito estão sendo passados como remédios e sendo vendidos legalmente. Meu Art deve estar cansado. Que tal a gente voltar para casa agora? Conhecimento é poder. Eu observei meus arredores nas últimas semanas, e agora tenho confiança de que tenho um bom entendimento do que esperar. Papai chegou. Como meu homenzinho está? Rei, o que vai fazer se deixar ele cair? Como esperado de um corpo tão frágil. E pensar que eu ficaria nesse estado só com um simples arremesso. Haha. Meu pai fazia isso quando eu era criança. Querida, olha, acho que nosso garotinho está se divertindo. Rei. Está tudo bem, meu bebê. Deixa a mamãe cuidar de você. Pronto, tudo bem. Meu pai treinava guerreiros e ensinava estratégias de batalha. Minha mãe conhecia feitiços curativos e proteções antigas. Acho que falei cedo demais. Talvez eu não saiba nada desse mundo mesmo. Será que eu poderia recuperar meu poder? O que o destino reservava para mim? E assim, nosso protagonista segue sua jornada tentando entender onde está e o que o futuro reserva para ele. Um rei renascido como um bebê, com todas as suas memórias e experiências do passado. Mas será que ele conseguirá se adaptar a essa nova vida? O que o destino reserva para ele? Descobriremos juntos nos próximos episódios. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa.
Na minha vida anterior, eu era um rei. Comandei exércitos, venci duelos contra representantes do mundo inteiro. Sob meu punho de ferro, reinos eram erguidos e derrubados. Meus inimigos tremiam ao ouvir meu nome. Eu era um líder, um estrategista, um guerreiro formidável. Mas agora? Agora minha grande conquista é engatinhar. Rei, preste atenção para ele não bater a cabeça na parede. Ok, você cuida para ele não chegar perto da estante. Meu novo mundo era diferente. Meu corpo, pequeno e frágil. Os olhos das pessoas ao meu redor repletos de carinho, não de temor. Ainda estou me adaptando a isso. Ouvir me chamarem de Arte? Um nome que soa tão doce, tão pequeno. Um ex-rei como eu sendo chamado dessa forma é quase cômico. AWN, olha, Arte está se olhando no espelho. Me encaram. Aponto para o espelho. Sim, eu estou me olhando. Olhando para esse rostinho redondo, esses olhos brilhantes, essas pequenas mãos. Quem diria que eu renasceria nesse corpo pequeno, frágil, mas não sem potencial? Existem limites. Sim, mas limites existem para serem quebrados. Cuidado, futuras damas. Se preparem para ter o coração partido. E, claro, não posso perder meu charme. Até mesmo um bebê pode ter estilo. Durma bem, meu artinho. Isso significa que chegou o momento da minha missão noturna. Agora que a Alice pensa que dormi, tenho mais ou menos uma hora antes dela voltar para me ver. Alvo da missão avistado. Velocidade máxima. Consegui um pequeno canto escondido, onde ninguém me atrapalha. Aqui, eu descubro mais sobre esse mundo. Os livros são meus mestres, meus guias, e através deles, eu entendo que esse lugar não é simples. Dikaten, o continente que nasci, é constituído por 3 grandes reinos. Elenoir, o reino dos elfos no coração da floresta, um lugar de beleza e mistérios. Daf, um vasto reino subterrâneo e lar dos anões. Construções imensas esculpidas em rocha viva. Sapin, o reino humano, é de longe a região mais populosa, um centro de política e intrigas. Esses nomes ficam gravados em minha mente. Eu preciso entendê-los se quiser sobreviver aqui. Mas, uma coisa me intriga. Nesse mundo, a magia é a chave para o poder. No meu mundo antigo, todos tinham uma força vital chamada Ki, que era usada para reforçar os corpos e armas através de um rigoroso treinamento. Mas aqui, a força se chama Mana. Diferente do Ki, que só existia dentro das pessoas, a Mana está presente em todo o ambiente. Uma fonte inesgotável de energia para quem souber controlá-la. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças nasce com o dom de manipular a mana. Mas será que eu tenho essa habilidade? Merda! Essa coceira na fralda. Ignorando o incômodo, me concentro. A mana pode ser usada de várias formas. Os 2 métodos mais comuns são ampliação e conjuração. Ampliadores reforçam o próprio corpo com mana, ganhando força, defesa e agilidade fora do comum. Mas eles têm um problema: seu alcance é limitado. Conjuradores, por outro lado, emitem mana para o mundo externo, controlando o ambiente ao seu redor. Mas seu poder depende da quantidade de mana que conseguem canalizar. E então existem os divergentes, como minha mãe. Minha mãe é uma emissora, uma maga rara que pode conjurar mana regenerativa, uma habilidade única que a diferencia dos outros. Mas se eu também posso fazer isso, aí está a questão. Fecho os olhos, inspiro fundo, meus pensamentos vão para meu mundo anterior. No passado, o primeiro passo para controlar o que era sentir sua presença no corpo, agrupá-lo no centro. Será que aqui é o mesmo princípio? Me pergunto se está funcionando. Está fã, aí está você, Arte. Me preocupando és. Ah, querido, está tendo problemas para fazer cocô? Mãe, estou prestes a começar minha jornada para me tornar o maior mago desse mundo. Não me trate como um bebê melequento. Bom, acho que você não teve problema nenhum. Hora de trocar sua fralda. E assim, meu treinamento é interrompido. Parece que, no final, sujei mesmo minha fralda no meio da minha concentração. Mas isso não importa. O que importa é que eu senti a mana. E isso é o primeiro passo para meu verdadeiro poder. Meu destino começa aqui. E eu farei o que for preciso para me tornar mais forte que qualquer outro mago nesse mundo. E esse é apenas o começo.
pouco mais de 2 anos agora. Ainda assim, parece que estou aprendendo mais e mais sobre o meu bebê a cada dia. A cada novo sorriso, cada olhar curioso que ele lança ao seu redor, sinto que o tempo passa rápido demais. Me pergunto se todos os pais sentem isso. Essa sensação agridoce de ver um pequeno ser crescer tão rápido, com um futuro brilhante e inevitável diante dele. Eu cheguei à conclusão que Arthur deve ser o bebê mais adorável que já existiu. Seu cabelinho castanho é como seda entre meus dedos, e quando a luz do sol reflete nele, parece que cada fio ganha vida. Seus olhos azuis, profundos e inteligentes, observam o mundo com uma curiosidade que me faz imaginar o que se passa em sua cabecinha. Será que ele compreende mais do que demonstra? Será que, por trás desse rostinho inocente, existe uma mente que já decifra os segredos do universo? Eu sei que ele vai se meter em problemas no futuro se eu não for uma mãe firme e confiável. Por isso, me esforço. Não é como se eu pudesse depender totalmente do rei. Pelo amor de Deus, eu peguei ele tentando ensinar meu bebê a lutar. E isso foi quando ele mal engatinhava. Lembro-me vividamente daquele dia. Ainda posso ver a expressão culpada do rei quando entro na sala e o flago ajudando Arthur a segurar um pequeno pedaço de madeira, como se fosse uma espada. O olhar animado de Arthur, no entanto, foi o que mais me surpreendeu. Era como se ele já entendesse a importância daquilo. Uma coisa que percebi é que Arthur ama muito ir para as lojas de pequenos comerciantes no centro de Asher. Ele adora observar os mercados, tocar nas tecas, sentir os diferentes tipos de frutas e cheirar as ervas que os vendedores dispõem em cestos de palha. A cada visita, parece que ele sempre encontra algo novo para explorar. Então, ao invés de comprar mantimentos 1 ou 2 vezes na semana, nós vamos ao centro dia sim, dia não. Não estou mimando ele. É para ter comida fresca em casa e para fins educacionais. Ver o Arthur crescendo tão rápido, me pergunto, como ele vai ser quando ficar mais velho? Com o rei sendo seu pai, não tenho dúvidas de que ele vai se interessar em se tornar um aventureiro, mas não consigo não me preocupar. Só posso esperar que ele seja melhor do que jovens ingênuos que esperam conquistar riquezas como aventureiros. Agora, só queria poder fazer alguma coisa sobre o hábito dele de se esgueirar até a biblioteca. Não é apenas uma curiosidade passageira. Ele parece sedento por conhecimento, como se cada livro que toca contivesse um segredo que ele precisa desvendar. Estou tentada a mudar o berço dele para a biblioteca, mas isso fica para outro dia. Aproximadamente 2 anos se passaram desde que fiz minha difícil jornada para a biblioteca pela primeira vez. Eu aprendi muito desde então, mas é fascinante aprender novas coisas todos os dias. Ele está conjurando algo faz alguns minutos já, e ele está muito concentrado nisso. Os olhos dele brilham com um intenso azul profundo, suas pequenas mãos tremem levemente, como se a mana ao redor dançasse ao seu comando. Imagino que tipo de fenômeno mágico ele vai conjurar? Um pequeno brilho se formou na palma de sua mão, uma centelha que parecia piscar no ar como um fragmento de estrela. Ele a observa, olhos arregalados, e um sorriso se forma em seu rosto. Estou testemunhando o início de algo grande. Isso é. O papai é demais, hein? É só isso? 3 minutos de concentração total para fazer algo que seria bem menos trabalhoso se usasse as mãos? Mas, claro, ele não aceitaria fazer as coisas do jeito simples. Papai sempre tem que mostrar seu orgulho de mago, mesmo que isso signifique acabar fazendo um grande estrago no final. Está vendo o papi? Ah, pelo amor de Deus, ele arruinou o jardim de novo. Era para ser uma simples reorganização dos canteiros, mas agora há um buraco no meio do jardim e vários galhos espalhados pelo chão. Incrível! Eu aprendi bem cedo que meu pai é um ampliador, um dos mais poderosos que existem, segundo as histórias que escuto desde pequeno. Mas, honestamente, as pessoas não precisam viver com ele. Se vivessem, sabiam que todo esse poder tem um preço. Um jardim inteiro destruído, por exemplo. Me pergunto o que vou ser quando meu núcleo de mana despertar. Será que herdarei o talento do papai? Ou talvez eu seja mais como a mamãe. Seus olhos estão quase fechados, querido. Parece que alguém precisa de um cochilo.
Mamãe, livros. Agora não, querido. Agora é hora do seu cochilo. Talvez depois. Não tenho escolha. Por favor. Mamãe, livros. Aí está essa carinha de novo. Olhos grandes e brilhantes, um lábio levemente pendido em súplica, e as pequenas mãos juntas como se estivesse fazendo uma oração. Tá, tá. Você pode brincar um pouco na biblioteca. Meninos nessa idade precisam brincar muito, e eu arrumei a sala toda para ele não se machucar. Eu não sou uma mãe coruja, só uma mãe responsável. Claro, ninguém precisa saber que eu fiquei escondida atrás da porta, espionando ele entre as prateleiras, só para ter certeza que não está fazendo nenhuma arte. Não é humilhante. Um grande guerreiro deve utilizar todas as armas do seu arsenal. Ah não, é melhor seu pai não ter derrubado outra árvore. Volto logo, arte. E quanto a mim, minha maior conquista depois do conhecimento acumulado desse mundo é o progresso na formação do meu núcleo de mana. Eu gastei esses últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro do meu corpo e juntei eles perto do meu plexo solar. Cada movimento foi cuidadosamente planejado, cada fragmento posicionado com precisão. Consigo entender o porquê da demora até a adolescência para se formar naturalmente. Vendo quão lento esses fragmentos se movem para o centro do meu corpo, é uma tarefa árdua tanto para o meu corpo quanto para minha mente. Mas esses 2 anos não foram pro lixo. Estou quase lá. Posso sentir o núcleo se solidificando, pulsando suavemente como um coração batendo em sintonia com meu próprio ritmo. Só um último fragmento. Está feito. E então, uma onda de energia se espalha pelo meu corpo, trazendo uma sensação que nunca experimentei antes. É como se meu corpo finalmente entendesse seu verdadeiro propósito. Aqui começa uma nova era. E eu não vou parar por aqui. Você está bem, querida? Arte, arte. O arte ainda está lá. Seu pequeno corpo está estático, mas seus olhos brilham com uma intensidade que eu nunca sexta antes. Reynolds, o que aconteceu? Ele está tremando? Não, espera. É como se uma energia diferente estivesse radiando dele. Só pode ser brincadeira. Ele não tem nem 3 anos, mas ele já... Uau, me sinto ótimo. É como se uma onda de calor e lucidez percorresse meu corpo. Então essa é a sensação de ter um núcleo de mana. Até as árvores parecem mais verdes. Árvores? Espera um minuto. Que, porra, olhando ao redor, percebo que o jardim está completamente destruído, como se uma tempestade tivesse passado por aqui. Fomos atacados? Quem OS a destruir o lar de um rei? Meu pai e minha mãe se olham, confusos. Foi você, Arte? Eu não sei. Além de reconstruir a casa, muita coisa aconteceu nesse último ano. Junto com minha mãe me ensinando a ler e escrever, eu estou aprendendo o básico de conjuração e ampliação de mana. A princípio, pelo meu corpo ser pequeno para fazer treino físico, nós fizemos exercícios básicos para o corpo, flexões, agachamentos, corridas curtas. Tudo isso para me fortalecer, segundo meu pai. Mas não demorou muito para ele finalmente decidir que estou pronto para praticar, com a espada de madeira que ele me deu no meu 3º aniversário. É hora de treinar. Campeão, peguei sua espada. Agora venha. Sua voz é animada, mas seus olhos estão sérios. Meu pai não pega leve. Agora lembre do que te ensinei. Sincronize o fluxo da mana com sua respiração. Como seu coração ou pulmões, seu núcleo é só outro órgão. Mas eu não posso simplesmente sentir isso. Pai? Me pergunto se a maioria das crianças de 4 anos entenderiam essas instruções abstratas. Vamos lá, acho que você consegue. Ele não vai me deixar descansar até eu conseguir. Tento fazer o que ele diz. Respiro fundo, concentro-me no meu corpo, sigo o fluxo da minha própria energia, sentindo cada movimento da mana. Mas isso é exaustivo. Meu corpo pequeno reclama, mas não posso demonstrar fraqueza. E eu só tenho um pouco de tempo para estudar antes do jantar. Posso ir estudar agora? Sim, com certeza, arte.
Nesse mundo, força é mensurada pela cor do seu núcleo de mana. O núcleo de mana começa preto, por causa do sangue do corpo e outras impurezas misturadas com as partículas de mana que formam o núcleo. Mas isso não é fixo. O núcleo de mana fica mais puro com as impurezas sendo filtradas com o tempo. A ordem é a seguinte: preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. E cada estágio é dividido em 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro o núcleo de mana é, mais puro ele é e mais poder ele possui. Mas esse é um processo lento. Leva anos para que um núcleo evolua. Mas e se eu conseguir antecipar isso? Será que existe algum método para acelerar meu desenvolvimento? A resposta deve estar em algum dos livros que estou lendo. Arthur, hora do jantar. Merda, um bebê não pode ter um tempo sozinho por aqui? Como eu vou conseguir aprender se me chamam toda hora? Querida, acho que é hora da gente arrumar um mentor adequado para o arte. Um mentor? Alguém que possa me ensinar a controlar meu poder? Isso significa que estou um passo mais próximo do meu verdadeiro potencial, e eu mal posso esperar. Ele só tem 4. Reynolds, você tem noção do que está dizendo? Além disso, você disse que conseguia ensiná-lo. Eu sei, mas eu não esperava que nosso filho fosse um prodígio em manipulação de mana aos 4 anos. Ele não é normal, Alice. Eu estou o atrasando. Ele tem muito potencial. Não vou deixar meu filho sair de casa para alguma cidade a centenas de quilômetros de distância. Shirus não é alguma cidade, é um centro de aprendizado, um lugar onde ele pode realmente se desenvolver, e vou me certificar que meu amigo cuide dele. Arte, você tem voz nisso também. Você quer ir para uma cidade grande e ter um professor de verdade? Espera, ele está me deixando escolher? Isso não é pedir demais de um menino de 4 anos? Só que, essa pode ser minha chance de evoluir mais rápido. Mas eu quero deixar minha família? Mamãe e papai não podem ir junto para ver o professor? Eu disse algo errado? Minha frase foi muito complicada? Por um momento, o silêncio paira no ar. Mas então, mamãe sorri. Acho que não pensamos em todos irmos juntos. Posso me sentir melhor sobre isso se eu estiver lá quando ele for testado e conhecer o professor. Então parece que todos vamos para a cidade de Shirus. E então, eu estava chocado ao ouvir que meus pais já estavam se preparando para uma viagem de 3 semanas. Eu pensei ter visto isso em algum lugar. Um livro sobre grandes jornadas? Ou será que foi em alguma vida passada? Você tem que dormir, homenzinho. Vamos sair cedo amanhã. Amanhã. Tão rápido. Eu sei, querido. Odeio apressar as coisas assim também. Mas os velhos amigos do papai e da mamãe, os chifres gêmeos, estão indo para Shirus também. Então eles vão nos levar. Seu pai está com eles agora. E é melhor eu não te pegar lendo de novo. Você pode levar alguns livros para a viagem amanhã, então vá dormir. Ok, mãe, boa noite. Bons sonhos, querido. Eu sabia que os chifres gêmeos estavam por aqui faz um tempo. Até nos ajudaram a reconstruir nossa casa quando tiveram tempo. Pelo que ouvi, a equipe é composta por 2 conjuradores e 3 ampliadores. Isso ajudaria em qualquer problema que a gente se meter. Finalmente vou sair dessa pequena e pacata vila. É hora de ver o que esse mundo realmente tem a oferecer. No dia seguinte, obrigado de novo por nos levar com vocês nessa viagem. Amigos, quero que todos conheçam meu filho, Arthur. Se apresente. Eu olho para todos à minha volta. São pessoas fortes, guerreiros de verdade. Olá, meu nome é Arthur Levin. Obrigado por ir com a gente até Shirus. Que educado. Tem certeza que o rei é seu pai, garoto? Adam Krenz, ampliador. Especialidade, lança. Ele é uma gracinha. Agradeça que você se pareça mais com sua mãe. Angela Rose, conjuradora. Especialidade, magia de vento. O que está acontecendo? Não consigo respirar. Angela, você está machucando ele. Durden Walker, conjurador. Especialidade, magia da terra. Uma mão firme segura o ombro de Angela, que finalmente me solta. Jasmine Flamesvort. Ela tem um olhar frio. Ampliadora. Especialidade, adagas duplas.
Não ligue para ela só precisa se acostumar com você. Prazer em te conhecer, Arthur. Uma voz mais suave vem do fundo. Eu me viro e vejo uma mulher com um arco longo preso às costas. Meu nome é Elenchard. Elenchard, ampliadora. Especialidade, arco mágico. Certo. Agora que todo mundo se conheceu, vamos nos preparar para partir. Todos prontos? Estamos prontos aqui. Vamos lá, que a jornada comece. Como está se sentindo, Arthur? Cansado? Eu acho. Não se preocupe. É por ser sua primeira vez viajando assim. Nesse mundo, sim. Mas em outra vida, eu já passei por viagens muito mais longas e exaustivas. Só que isso, é claro, não é algo que eu possa simplesmente falar. Então, seu pai estava se gabando quase a viagem toda. Você é um mago prodígio? Você realmente despertou um ano atrás? Eu paro por um momento. Não é uma pergunta fácil de responder. Mas, no final, não importa o que eu diga. Esses caras não me tratam como uma criança normal de qualquer forma. Antes que eu possa responder, alguém interrompe. Ei, Reynolds, preciso fazer alguns alongamentos antes de dormir. E você me disse que tem treinado com seu garoto. Se importa de eu brincar um pouco com o Art? Vá se alongar sozinho. Mas ele não se importa com a resposta. Seus olhos brilham de animação. Tudo bem, mas tome cuidado. Nós mal passamos de exercícios básicos de força e mana durante os treinos. Será mesmo? Crianças normais na minha idade mal sabem como subir um lance de escadas. Mas acho que aqui ninguém pensa que lutar comigo é anormal. Ele se posiciona. Pronto, garoto? Sei como isso vai terminar, mas não posso simplesmente recusar. Sabe como reforçar sua arma, certo, garoto gênio? O ruivo quer sangue. Me tira dessa bagunça. Mas não há para onde fugir. Tudo bem, o chão sob meus pés treme quando ele se move. Rápido, muito rápido para uma criança normal reagir. Mas eu não sou uma criança normal. Meu corpo inteiro reage antes mesmo que meu cérebro perceba. Droga, o impacto me joga para trás. Maldito corpo de criança. Naquele momento, a terceira lei de Newton veio à minha mente. Para cada ação, existe uma reação igual em sentido oposto. E cara, essa reação oposta dói. Quando me levanto, vejo o rosto dele. Ele está surpreso. Ele não achava que eu fosse aguentar o golpe. Minha bunda, que você não ensinou ele a lutar. Que tipo de treinamento infernal você fez ele passar para virar esse monstrinho? Eu não ensinei ele isso. Mas eu vejo a expressão no rosto do meu pai. Ele está surpreso, mas também orgulhoso. É isso que você tem estudado? Sim. Eu aprendi isso vendo o papai e lendo alguns livros. Livros, hein? Ele passa a mão no queixo, pensativo. Depois, sorri. Que seja, você vai me ensinar algumas dessas suas técnicas. Eu pisco algumas vezes. Ele quer que eu o ensine? Um adulto quer que eu, uma criança de 4 anos, o ensine? Mas isso não é uma oportunidade? Você só tem que cruzar a perna de trás acima da perna de apoio, e então aplicar mana enquanto seu corpo quase cai. Depois você tem que... Ele tenta seguir meus movimentos, mas algo está errado. Quase isso. Ele me olha, esperando uma resposta. Algo assim, mas ele precisa de mais prática. E, para isso, a aula está apenas começando. Vários dias se passaram desde que começamos nossa jornada para a cidade de Shirus. Durante esse tempo, meu aniversário também passou. Foi um dia simples, sem grandes festas, sem presentes surpreendentes. Mas houve uma coisa que recebi: presente, pelo aniversário e aulas. O treinamento com Adam, Ellen e meu pai continuou com um progresso decente até então. Meu corpo infantil ainda tem limitações, mas a maneira como eles treinam me ajuda a me adaptar. A cada dia, eu sentia meu domínio sobre-humano melhorar um pouco mais. Mas para minha surpresa, Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas. Ela não é só rápida, ela tem uma disciplina que a maioria dos adultos não tem. Ainda me impressiona o quanto Jasmine foi capaz de entender minhas instruções tão rápido, especialmente a finta. Enquanto ela praticava, eu observava. E quanto mais eu observava, mais percebia.
essa mulher tem potencial. Mais um dia começa. Estamos em movimento novamente. Vamos lá, Art. Estamos indo agora. Indo, mãe. O grupo se prepara para partir, arrumando os pertences e ajustando os cintos de suas armas. Enquanto montamos dos cavalos, Adam me olha com um sorriso divertido. Sabe, Art, ainda lembro do seu pai nos metendo em todo tipo de problema. Meu pai se vira e faz uma expressão de falso choque. Tenho certeza que Rei não foi o único que causou problemas. Não teve a vez que você sem querer começou. De repente, um barulho estranho vem da floresta. O som de folhas se remexendo rapidamente. Todos param. Meu pai e Adam colocam as mãos nas armas. Mas, antes que pudessem reagir, uma pequena criatura sai dos arbustos. Um pequeno roedor. Ah não, o que foi isso? Deixa pra lá, é só um ratinho. Haha. Meu pai solta o AR em alívio. Eu olho para minha mãe. Seu rosto está pálido. Você tá bem, mãe? Só um pouco cansada. Querido, vou ficar bem. Ela sorri, mas seu olhar está distante. A sensação ruim não me abandona. Oh, o que está acontecendo? Então ouvimos passos, muitos passos, som de metal sendo sacado. E então, bandidos, se preparem para lutar. O grupo entra em formação. Meu pai me coloca atrás dele, olhando com fúria para as sombras que nos cercam. Entre os arbustos, olhos brilham na escuridão. Figuras encapuzadas saem, armadas até os dentes. Homens com olhares avarentos e sorrisos maldosos. Submeta-se, ó vento, e siga meu desejo. Reúna e proteja. O AR ao redor treme. A luta vai começar, mas algo está errado. Droga, estamos completamente cercados. Olhando para os lados, vejo que não há espaço para fuga. O chefe dos bandidos dá um passo à frente. Um homem alto, com uma espada gigante apoiada no ombro. Ele ri. Bela captura. Garotos. Seu olhar percorre o grupo, mas ele não está interessado nos homens armados. Deixem só as mulheres e a criança vivos. Seus homens riem. Seus olhares passam por Jasmine, ele e minha mãe com um brilho perverso, e tentem não deixar cicatrizes. Afinal, bens danificados valem menos. Meu sangue gelado fervente. Eles vão se arrepender disso. Parece que eu vivi tempo demais em uma bolha segura, uma bolha tranquila, onde tudo parecia certo, onde tudo parecia limpo. Mas o mundo não é assim. Quase esqueci que todos os mundos têm sua parcela de lixo como ele. Sempre existe alguém, sempre existe algo, que surge para destruir o que é bom. O que fazemos então? Aceitamos? Ignoramos? Nos escondemos? Não, nós lutamos, nós resistimos, nós protegemos. Bens danificados. O que eles fizeram? O que eles tomaram? Isso não pode estar acontecendo. Eu preciso reagir. Eu preciso fazer algo. Mas, não se preocupe. Eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Vocês não estão sozinhos. Se juntem, fiquem juntos e se protejam. Muralha de terra. A terra se ergue, se molda, se transforma em um escudo entre nós e eles. Mas será o suficiente. Pare de resistir, lindinha. A voz dele. Ela ecoa. Ela aperta meu peito. Ele é forte. Ele sabe disso. E ele gosta disso. Vou me certificar de treinar você tão bem. Mas tão bem, que você vai implorar. Vai implorar para continuar comigo depois. Ela está com a desvantagem. O oponente é maior. O oponente é mais forte. O alcance dele é superior. Mas será só isso. Ele quer que ela perca. Ele quer que ela sofra. Eu posso ajudar. Um lutador é uma coisa, mas um ampliador adulto. Contra esse corpo, fraco, limitado, pequeno, eu tenho alguma chance. Ah, amor, a cena à minha frente é como um pesadelo. Não pode ser real. Não pode estar acontecendo. Mãe, você tem que curar o pai. Rápido. Mas, tem algo errado. Tem algo muito errado. Com a mamãe. Mas, ela hesita. Ela duvida. Eu não posso. Mas, por que não? Por que ela não está curando o papai? Eu estou bem, querida. A voz dele, tão fraca, tão quebrada. Minhas feridas, elas não são fatais. Mas isso não significa que ele está bem. Isso não significa que ele vai sobreviver. Não se preocupe. A respiração dele falha.
Ele está forçando um sorriso. E faça o seu melhor. Art, ouça bem. Cada palavra dele parece um esforço. Cada frase é um adeus disfarçado. Depois que sua mãe usar a magia de cura, esses caras maus, eles vão vir atrás dela. E eu vou conseguir segurar o líder. Mas, só se eu não tiver que me preocupar em proteger vocês dois. Isso é uma despedida? Volte com sua mãe pelo caminho que viemos. E não pare. Não pare. Mas como? Como eu posso simplesmente ir embora? Do que está falando, pai? Eu não vou deixar você. Minhas mãos tremem. Meu coração dispara. Eu posso lutar. Você viu. Eu provei isso. Eu mostrei isso. Então por que ele quer que eu fuja? Me escute. A voz dele, ela está ficando mais fraca. Cada palavra é um esforço. Arthur Levin, ele me chama pelo nome. Isso é sério. Isso é real. Eu sei que pode lutar. É por isso. Ele respira fundo. Ele fecha os olhos por um instante. E então, ele olha para mim. Olha dentro de mim. É por isso que estou confiando sua mãe a você. A responsabilidade, ela cai sobre mim como um peso. Um peso enorme. Um peso que eu não posso recusar. Proteja ela. As palavras dele são um comando. Um pedido, uma súplica, e mais do que isso, proteja o bebê dentro dela. Meu peito aperta, minha mente trava. Um bebê, há um bebê, meu irmão, minha irmã, eles estão em perigo, eles precisam de mim. E se eu falhar? Eu não posso falhar. Silêncio. O mundo parece parar. Meu pai ainda está lá, ferido, sangrando, mas seus olhos me pedem, me imploram, faça isso por mim. E eu entendo, eu finalmente entendo. Eu preciso ir, eu preciso proteger minha mãe, eu preciso proteger meu irmão, eu preciso sobreviver. Mas isso significa deixar meu pai para trás. Isso significa perder ele. Só estou um pouco cansada, querido. Só isso. Só um pouco cansada. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Minha mãe, ela está grávida. Minha mãe está carregando uma vida dentro dela. Meu irmão, minha irmã, eu ia contar para você. Eu planejava te contar quando chegássemos em Chirus. Mas agora tudo mudou. Eu vou proteger a mamãe. Não importa o que aconteça. Eu prometo. Eu não posso falhar. Eu não vou falhar. Se prepare, Art. Eles estão vindo. Eles são perigosos. Eles têm 4 magos do lado deles. 4. Isso não vai ser fácil. Filho da... Eles têm uma curandeira. Isso complica tudo. Se ela continuar de pé, não deixem ela escapar. Eles sabem disso também. Eles vão proteger ela. Eles vão fazer de tudo para manter ela viva. E isso significa que nós estamos em perigo. Vamos, mãe. Não morra, pai. Por favor, rápido. Nós precisamos sair daqui. Vou segurá-lo. Saiam daqui. Vão. Corram. Eu posso segurá-lo. Eu preciso segurá-lo. Que porra é? Algo está errado. Muito errado. Não pare, Arthur. Não olhe para trás. Não duvide. Apenas vá. Mas, tem algo estranho. Tem algo errado. Eles disseram que eram 4 magos. Eu consigo contar. 1, 2, 3. Onde está o último? Esqueça o plano. Damien. O quê? O plano mudou. Não deixe eles viverem. Ele está falando com alguém. Com quem ele está falando? Merda, algo muito errado está acontecendo aqui. Mesmo se eu usar mana, mesmo se eu conseguir me esquivar, a mamãe, ela não vai ser rápido o suficiente. Droga, isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Me desculpe pelos machucados, mãe. Eu não queria que fosse assim. Mas eu sabia que se não conseguisse, se não fosse o suficiente, eu iria querer levar um mago comigo. Se eu caísse, eu não iria cair sozinho. Mas agora só resta uma esperança. Espero que essa corda de mana aguente. Ela precisa aguentar. Parece que todo mundo vai ficar bem. Eu deveria estar aliviado. Mas por quê? Por que ainda dói tanto? Droga, eu sempre quis ter um irmãozinho.
Bom dia, Rei Grey. Um leve tremor na voz, um nome carregado de peso, um título que não pode ser ignorado. Rei Grey? A confirmação, a incerteza, o silêncio que preenche o ambiente. O conselho, aqueles que realmente governam o país, os que estão por trás das decisões, administrando a política, controlando a economia, movendo as peças, como um jogo, mas este jogo é real. E aqueles que erram, não têm uma segunda chance, em um mundo cheio de problemas, problemas sem solução fácil, diminuição da taxa de natalidade, recursos limitados, um mundo em colapso, guerras já não podiam mais ser sustentadas. Então, guerras foram substituídas por duelos, o destino das nações decididos no campo de batalha, por poucos, exércitos foram substituídos pelos reis, e eu era um deles, admirando seu trabalho, entendo, observar, analisar, apreciar e, talvez, invejar. Fazer parte do conselho tem suas vantagens, mas, não vou mentir, não é o bastante. Nunca foi o bastante. Tenho inveja da fama e da glória que vocês, reis, recebem nas vitórias. Inveja da admiração, inveja do reconhecimento, inveja do mundo os vendo como deuses. E eu, apenas uma sombra nos bastidores. De qualquer forma, isso não importa agora. Não é por isso que ele está aqui. A que devo a honra dessa visita inesperada? Um instante, um suspiro, uma resposta que muda tudo. Estou me aposentando, Marlorna. O que, Grey? Isso é... Espera, isso não pode estar certo. Isso não pode estar acontecendo. Ele é o mais forte, o mais temido, o mais lendário. Por que desistir agora? Eu passei a vida toda buscando ser o mais forte. Cada dia, cada batalha, cada sacrifício. Para quê? Fama? Glória? Nada disso importou. Porque, no fim, eu ainda era um órfão. E aqueles que eu amava, se foram, todos partiram. Eu trocaria tudo, toda a glória, toda a fama, toda a força, por uma única chance. Uma chance de voltar para Asher, de vê-los novamente, de vê-los mais uma vez. Escuridão, silêncio, a ausência de tudo. Onde estou? Não faz sentido. O que aconteceu? Como? Isso não devia ser possível. Ainda estou vivo? Droga, eu deveria estar morto. Isso deveria ter sido o fim, mas não foi. Um cheiro, comida, o calor de algo próximo, uma presença. Obrigado, obrigado pela refeição. Mas, por quê? Por que ainda estou aqui? Eu sobrevivi a isso? Quanto tempo passou? Quanto tempo faz? Minutos, horas, dias. E, onde estou? Nada disso importa. Não agora. O que importa é, tenho que continuar. Eu preciso continuar. Eu não posso parar. Você acordou? Uma voz. Alguém próximo. Um sussurro na quietude. Eu não estou sozinho. Oh, você acordou. Uma voz suave. Um eco na escuridão. Não me diga que o corpo está. Como está seu corpo? Se ainda houver algo dentro. Se ainda houver vida. Se, eu juro por Deus, se isso se levantar, não se preocupe. O tom é calmo, convincente. Mas devo confiar? O corpo não vai se mexer. Se é isso que está com medo, espera, algo não está certo. Meu corpo pode estar machucado, mas minha mente está alerta. Não confie em uma voz desconhecida. Não importa o quão suave e digna ela pareça. Quem é você? Você que me salvou? Um silêncio. Então, a resposta. Sim para a sua segunda pergunta. Para a primeira, você vai descobrir quando chegar ao meu lar. A certeza, a confiança nessa voz. Você parece bem confiante que vou tentar te encontrar. Bem, eu sou a única pessoa capaz de te tirar desse lugar. Uma afirmação poderosa. Uma verdade impossível de ignorar. Isso mesmo, minha casa. Rei, Alice e os chifres gêmeos. Meu irmãozinho, eles estão bem? Eles chegaram em segurança a Shirus? Nenhuma resposta imediata. Então, um tom leve, quase brincalhão. Senhor, vós, eu poderia lhe incomodar por direções para que possa me abençoar com vossa presença? Uma risada, não de escárnio, mas de surpresa. Você entendeu rápido, Arthur Levin. Mas então, uma pequena correção. Mesmo assim, é um pouco rude se referir a uma moça como senhor, mas seu sentimento é real. Então sim, espera. Como ela sabe vou te mostrar. Uma promessa, um convite e um aviso. Recomendo vir imediatamente. A viagem será muito mais segura, enquanto ainda for dia.
dia, enquanto a condição do meu corpo melhora. A dor ainda está ali, presente, mas controlável. Ainda assim, minha mente não descansa, não para. Eu não consegui pensar em nada além. Que tipo de magia ela usou para me salvar da queda? Como ela sabia que eu estava caindo? E mais importante, como ela só me salvou? Quanto mais penso, mais dúvidas surgem, mais perguntas aparecem, e menos respostas encontro. Por favor, seja o que estou pensando que é. Água, o toque refrescante, a sensação de vida voltando, uma pausa, uma risada inesperada. Haha, que despreocupação agradável. Não se preocupe, não tem muito o que ver. Meu corpo relaxa um pouco, mas a mente continua girando. Me desculpe por te surpreender, não fique emburrado. Um tom quase provocativo, mas a sinceridade ali. Já que eu caí das montanhas ao leste, minha localização deveria ser óbvia. Eu devo estar perto do território dos elfos, mas algo não bate. Eu não vejo nem a névoa e nem a floresta pelas quais Elshire é conhecida. Meu medo de viajar pela clareira das bestas deveria ser maior, mas até agora, apenas pequenos animais, nenhuma grande ameaça. Mesmo assim, estou surpreso. Surpreso por não ter visto nenhuma besta com mana, mesmo esse lugar sendo tão rico nela. É lamentável. Seria uma oportunidade perfeita para absorver um pouco de mana, mas não posso me dar esse luxo. Tenho que me apressar. Eu preciso voltar para os meus pais. Minha mãe, ela está grávida. Se a notícia da minha possível morte chegar até eles, o estresse poderia ser perigoso para o bebê. Se eles ainda estiverem vivos, um arrepio percorre minha espinha. Não posso pensar nisso agora. Preciso seguir em frente. Preciso continuar. Estou feliz que conseguiu chegar aqui em segurança. Uma voz, uma presença, uma certeza. Então, é um prazer te conhecer, mesmo que seria interessante. Não sou um monte de pedras com consciência. Você vai me encontrar dentro da fenda. Um último pensamento, um último desejo. Pai, mãe, estarei em casa em breve.